Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem de Deus para você. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. Mas antes, se você gosta das nossas mensagens, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, recomende o nosso canal para os seus amigos e peça para que eles possam se inscrever. Todos nós já ouvimos falar a respeito de Abraão, também conhecido como o pai da fé, aquele que em sua época creu em Deus de uma maneira que nunca ninguém tinha crido. Hoje, nós os cristãos, nós temos muitas informações. Nós temos hoje a internet, temos a Bíblia, temos livros escritos por pessoas inspiradas por Deus, enfim, nós temos inúmeras informações para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos entender mais sobre Deus, sobre a vontade dele e, sobretudo, temos a Bíblia, que é a nossa fonte de alimento espiritual. Mas na época de Abraão, ele não tinha nada disso. Ele não tinha em quem se inspirar. Ele não tinha em quem se espelhar. Ele apenas tinha que crer naquela voz que ele estava ouvindo. Simples assim. Imagina se Abraão existisse nos dias de hoje. Se em sua época ele tomou as atitudes de fé que ele tomou seguindo a vontade de Deus, mesmo sem nenhuma informação, imagina se ele vivesse ainda nos dias de hoje. Por isso, ele é conhecido como o pai da fé. E a própria Bíblia afirma isso, que os da fé são filhos de Abraão. O que eu quero que você entenda sobre isso é o seguinte: tudo que queremos diante de Deus, seja espiritual, seja material, não importa, tudo ou qualquer bênção que queremos da parte de Deus, nós só vamos alcançar por meio da fé. A Bíblia é bem clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós mais vemos nos dias de hoje são cristãos, pessoas que se dizem de Deus, chorando diante de um problema, desesperado diante de determinadas situações, pessoas que abrem a boca para dizer que creem em Deus quando tudo está bem, mas quando enfrentam uma situação, muitos caem no desespero, muitos fazem com que aquela crença que eles tinham em Deus parece que não existe mais, porque o desespero, o pranto, a agonia é tão grande diante do problema que nós não vemos a pessoa tomar atitudes de fé diante de Deus, se revoltando contra aquela situação para Deus mudar a história dela. E nós sabemos que não é com sentimentos, não é com choro que Deus vai trazer a solução para a nossa vida. Não que seja errado chorarmos diante de Deus, mas se nós chorarmos diante de Deus, o nosso choro tem que ser de alegria. Se nós nos humilharmos, tem que ser aquela humilhação para que possamos engrandecer a Deus. Nós não podemos viver humilhados por causa de um problema ou diante de uma situação. A humilhação que temos que viver diante de Deus é apenas reconhecendo a grandeza dele, o poder dele. E se for para chorarmos, que venhamos chorar diante de sua grandeza, não por causa de problemas. Por isso a Bíblia foi bem explícita. Sem fé, e o que é fé? É certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, sem fé, sem essa convicção, sem essa certeza, sem essa determinação, é impossível agradar a Deus. Entenderam? E para que possamos entender melhor sobre Abraão, nós sabemos que ele era avançado em idade, sua esposa Sara era estéril, e o sonho de Abraão, digamos assim, era ele ter um filho com sua esposa. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho foi com a sua serva Agar, que deu-lhe o nome de Ismael. Depois veio o filho da promessa, que um anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse que daqui a 1 ano Sara daria à luz a um filho. Ou seja, o maior desejo dele,
O maior sonho dele, Deus estava realizando. Sara duvidou, Sara riu, porque ela já era velha, e além disso, além de ser velha, de ter esse agravante, ela ainda era estéril. Mas para Deus não existe impossíveis. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas para que Ele possa fazer, eu preciso obedecer. Eu preciso crer. Eu não posso ficar me lamentando diante de um problema. Eu não posso ficar cabisbaixo diante de uma dificuldade. Como já dissemos em outros vídeos, eu tenho que levantar a cabeça porque o meu socorro ele vem do alto. O meu socorro ele não vem de baixo, ele vem do alto. Então eu tenho que levantar a cabeça, pedir forças a Deus e seguir em frente. Pedir uma direção a Deus para que eu possa fazer algo para resolver aquele problema. Então, se eu quero ser um filho de Abraão, um filho na fé, então eu preciso seguir o exemplo dele, obedecendo a Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa que Deus fez a Abraão. Se tu uma bênção. Deus o abençoou. Deus mostrou que ele era a própria bênção. E Deus fez todas essas promessas a ele, abençoando aqueles que o abençoassem e amaldiçoando aqueles que o amaldiçoassem. Nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Se você ler bem a história de Abraão, ele obedecia, ele seguia à risca aquilo que era orientado a Deus. E quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, Deus pediu Isaque e Abraão deu Isaque. Deus pediu para ele seguir a terra de Moriá e ele seguiu. E chegando lá no monte, ele estava disposto realmente a dar o seu filho Isaque, a ponto da Bíblia relatar que Abraão tinha certeza de que Deus ressuscitaria Isaque das cinzas. Olha a crença desse homem. Olha por que Deus fez dele o pai da fé. Olha como que isso é muito interessante, muito glorioso. Então, se nós queremos chamar a atenção de Deus todos os dias, como Abraão chamou, nós temos que exercitar essa fé que há dentro de nós. Se tu uma bênção, meu irmão. Se tu uma bênção, minha irmã. Você tem que crer. Não importa a luta que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. O que Deus prometeu a Abraão, ele também vai cumprir na sua vida, ele vai cumprir na nossa vida, porque Abraão já está morto. Agora é a nossa vez. E para completarmos, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6, diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha a importância de nós exercitarmos a nossa crença. Se a Bíblia afirma que os da fé são abençoados com o crente Abraão, então nós temos que olhar para Abraão e ver as promessas que Deus fez a ele. Quando ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Se Abraão era a própria bênção, então se eu sou da fé, se eu sou aquele cristão fervoroso, que por mais que eu enfrente um problema, eu não vou me curvar diante dele, eu não vou ficar ali chorando diante daquele problema, eu não vou ficar ali lamentando ou contando os meus problemas para quem quer que seja, murmurando da vida. Deus me deu uma fé.
Deus me deu uma crença, Deus me deu a palavra dele, Deus me mostra a exemplo aí de Abraão. Abraão no passado não tinha ninguém para se inspirar ou para se espelhar, mas hoje nós temos. E se Deus fez dele uma bênção, realizando todos os sonhos dele, todas as promessas na vida dele e realizando o maior sonho que ele tinha, que era de ser pai com a sua esposa, dando a ele o filho prometido, porque Isaque era uma promessa. Abraão, mesmo velho, ele acreditou naquela promessa e aquela promessa se cumpriu. Lá no versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa de Deus a Abraão foi dar o filho que ele queria ter com sua esposa Sara. E o Espírito prometido de Deus para conosco é o Espírito Santo, aquele que pode nos salvar. Aí entendemos que até para que possamos alcançar a vida eterna ou o Espírito prometido, tem que ser pela fé. E fé é certeza. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem para você. Não importa as dificuldades ou os problemas que você enfrente. Lembre-se, a Bíblia afirma que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Se eu sou abençoado com o crente Abraão, eu tenho que saber o que Deus falou para Abraão. E Deus disse para ele: se tu uma bênção. Coloque isso dentro de você. Você é uma bênção. Não fique se lamentando ou chorando diante de problemas. Levante a cabeça para que pela fé, pela sua luta diária, pela sua determinação em lutar para resolver os seus problemas, vencer essas dificuldades, você venha alcançar o espírito da promessa, que são as promessas de Deus para a nossa vida, e sobretudo o espírito prometido, que é o Espírito Santo, que é o único capaz de nos levar para o céu, tá bom? Deus abençoe, medite nessa mensagem, e essa mensagem de Deus para você, eu tenho certeza que também pode abençoar a vida de muitas outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.